espetacular este ano. Porque não é fácil lidar com o Botafogo diante do que aconteceu ano passado. Então, esse é o cenário do futebol brasileiro. O dono do Cruzeiro já disse, vou trazer cara que faz gol. Então, vai contratar. Né? O Corinthians, no sonho e na brincadeira, uma hora vai se ajustar aí, vai fazer um ajuste. A Fiel vai pagar o estádio. Esse elenco vai ter um bom time ano que vem. Então, um bom time. Exato. Se uma hora vai se ajustar. Certo? Então, cara, nós vamos ter o Santos de volta. É um clássico. Tanto Corinthians como Palmeiras como São Paulo tiveram a facilidade este ano de ter um clássico a menos. Você pode dizer, mas é o time que veio da Série B, vai ter ajuste, sabe lá o que vai acontecer. Então, este cenário, Cruzeiro e Atlético, nem preciso falar dos caras que já estão estabelecidos. É uma possibilidade do Vasco ter uma SAF nova nos próximos 4, 5 meses. É possível que o Vasco também entre nesta seara, neste balaio, nesse cesto que já tem o Fortaleza, né? Que já tem o Fortaleza consolidado. Então, o Campeonato Brasileiro vai ter, se tirar o Palmeiras, mais 11, 12 jogos, 12, duríssimos, entendeu? E a galera acha que não tem terra arrasada, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem terra arrasada também? Mas esse não tem terra arrasada também. Não, terra arrasada não tem, eu tô dizendo que azar no sorteio, azar nas contusões. Não, mas entendeu? Isso, pra eu entender, isso é um indicativo que não, vai estar tudo bem, vai ficar como é e tá não, tudo certo. Vai ficar como é, não vai ficar, mas não vai ter a mudança que eu espero. Não vai ter o senso de urgência que talvez deveria ter, entendeu? Que a mudança que eu espero o quê? De contratar, de gastar uma grana. Sim, 3 jogadores diferentes, cara. Mudar, e isso não vai mudar. Não vai. Entendeu? Não vai. E se o Palmeiras for campeão brasileiro este ano, eu vou vir aqui e não vou mudar uma linha do que eu estou falando, porque está cada vez mais apertado. E já estava apertado lá quando o banco de reservas do Palmeiras precisou empatar o jogo com o Atlético Paranaense lá na Liga Arena com um a menos, com um a mais, o Palmeiras em campo, e não andou. Então, não dá para jogar tudo no trabalho coletivo. Não dá. O ambiente em que está o Palmeiras não aceita mais isso. É preciso que você tenha 12, 13, 14 jogadores e pelo menos mais 2, 3 referências que possam, no momento em que machuca um, entre o outro, como diria Oswaldo Pascoal. Jogador bom se machuca, jogador ruim entra. Entendeu? Isso é uma máxima do futebol, eu concordo muito. Então, se você tem uma oscilação do Veiga, do Maurício, do Felipe Andes, que são realidades que vão servir bem o Palmeiras. O reserva do Flaco é o Rony. O Rony é um cara absurdamente importante para a história do Palmeiras, mas vejam esse ano que ele teve, muito abaixo. Não está conseguindo render. Então, ou o Palmeiras desamarra estas âncoras, ou ele vai permanecer assim, pode ser. Aqui, só para que tem a ver com isso, porque o Pedro Arnold fala, lógico que ele não vai mudar nada, o técnico não quer negociar os seus parças. Veiga, Rony, Rocha, Vitor Reis, Vanderlan, Rios. Ele não quer mandar embora porque os caras são amigos dele. Não sei se é isso, mas enfim. Isso é óbvio. Se ele chegasse e falasse que pro ano que vem tinha que mudar 30% do elenco, ele faria. Isso é uma bobagem tremenda, com todo respeito. Só um ponto. Sobre mudar. Se o Abel chega e fala, eu quero mudar, mudava? Essa é a pergunta. Bom, a gente está conhecendo o Abel ainda, né? Ele deu uma... mas o cara está 4 anos aqui. Não, mas ele não teve... Por exemplo, o Vessone viveu isso. O Tite não conseguiu reformular o elenco dele pelos laços criados com os jogadores do Corinthians. Ele já deu sinais que ele faz. O Felipe Melo, tchau, não sei se vai embora. Ele já fez. Mas o que nós estamos falando agora de uma coisa... Sim, mas aí tinha muita questão da idade, da situação, de ter dado todo o caldo e tal. Agora é um 2020, grupo maior. De quando ele chegou para cá, só tem 8 jogadores. Então, é isso que eu tô falando. Ele faz isso, é uma bobagem. Eu acho que ele faz isso. O que me parece o ponto o Massa tinha dito aqui, a gente... o Abel nunca teve tanto jogador para ele trabalhar um elenco. Só que o que me parece que o próximo passo que vai ter que ser não é nem essa quantidade de bons jogadores.
tem que trazer 2 ou 3 diferentes para ganhar jogo, para fazer a diferença. Essa é a questão. O cara vai pôr a bola no braço dele e vai falar assim, esse 1-0 gol desse cara. O Palmeiras vai ter vários bons jogadores, mas que para os players dele do Campeonato Brasileiro não vai bastar. Já bastou. Eu sei disso. Já não vai bastar, já bastou, não vai bastar mais. Mas não vai... Mas esse é um, por exemplo, o Dudu tem que jogar os próximos 6 jogos. Mas e se dane se vai ser campeão brasileiro, se não vai, se ele tá bem, se ele não tá bem. Ele tem que jogar pra gente saber se ele voltou ou se ele tá morto ainda. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Não, tem que trazer jogadores prontos, tem que trazer não sei o que lá. Claro que o Botafogo, com a grana que entrou, comprou jogadores muito bons, tá? Luiz Henrique, jogador pronto e tal. Mas também teve um monte aí que ninguém sabia nem quem era. Mas esse monte o Palmeiras tem, não precisa mexer. Ele não tem o Luiz Henrique. Mas que o Botafogo tá no certo. Não precisa mexer nesse monte que o Palmeiras tem. Não precisa mexer nisso. Então, mas assim, lembra o exemplo que eu trouxe ontem da comparação de São Paulo e Palmeiras pela possibilidade do tricampeonato consecutivo, eu falei e o São Paulo partiu para essa situação naquela época, um outro contexto, sei, mas partiu para contratar os jogadores decisivos. E não deu certo. Então o São Paulo contrata o Adriano e o Luiz Fabiano, os 2 centroavantes. O Luiz Fabiano ainda tinha ligação umbilical com o time. Os 2 centroavantes brasileiros das Copas de 2006 e 2010. Não é, com todo respeito, não é contratação não é contratação de Luiz Henrique, é mais do que isso. Ou de Almada, é mais do que isso. Adriano Imperador. Para quem é novo, talvez. Para quem saiba o que é o Adriano Imperador. Não é isso que eu tô querendo, não. Mas estou só dizendo. Eram jogadores ainda em idade. Não era vou encerrar a carreira, não. Depois o Adriano quis encerrar a carreira, mas foi campeão no Flamengo um ano depois. Não deu certo, porque dependendo do modelo de clube e de time, não se encaixa. A gente não sabe também. Mas me dá um nome. O Luiz Henrique está muito óbvio, né? Um nome. John Arias. Tá bom, John Arias. Um Gabigol. Aí também são nomes bem diferentes, né? Exatamente. Um é um operário absurdo, não fala um A, vai jogar todas as partidas, o outro é um showman. Conhece o Brasil, não precisa se adaptar. Sim. Porque é o seguinte, o Botafogo foi lá na MLS e trouxe o Savarino. O Palmeiras trouxe o Atuesta. O Atuesta, quando chegou, a perna dele, o tamanho do meu dedinho. Sim. Se tem uma coisa fina no meu corpo, magra, é o meu dedinho. Dá uma olhada aqui. Entendeu? Não vai jogar. O Flaco Lopes, a mesma coisa. Ficou um ano na incubadeira, parará. É isso que tem que mudar, na minha visão. Entendeu? Não é, vou contratar o Giai, beleza, 40 milhões. Ah, mas não é pra agora. Mas é pra quando? Tá. Quando você tem Mike e Marcos Rocha oscilando, é pra quando? Botou o Giai lá contra o Flamengo, tomou um baile do Flamengo no primeiro tempo, entendeu? Então não é dinheiro. Quais são os caras que você pode contratar? Entendeu? Quanto custou a Almada? Quanto custou? Não lembro. Quanto custou? Sei lá, não sei. 20 de euros, eu acho. É grana. E daí? O Palmeiras não é banco, cara. O Palmeiras tem condições de pagar 16 milhões, olha, 15 Até milhões de euros. não é tudo à vista, né? Sempre é óbvio, eu não estou falando 4 disso, por ano, cara, é 4 por ano. Gastou 190 agora. Gastou 190 esse ano. Então, não é isso que eu estou falando. Não é pegar o Firmino, que está lá, 39 anos, com os dentes bonitos. Não é isso. Nem o Memphis. Se o Memphis estivesse em forma, jogando pra caramba, até acho que valeria a pena. Não é isso. É que você tem uma folha alta, né? Com jogadores que neste ano não te entregaram. $25 custou o Almada. Então, você põe contabilmente os 25 no seu ano, mas você vai pagar ele... São 10 e 10, Vou fazer uma pergunta para vocês. É isso que eu tô falando. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem faz isso que você está falando? Flamengo? Flamengo. Só. Mas o Botafogo tem um Palmeiras misto. vai fazer 100 milhões a menos que o Flamengo esse ano, meu amigo. Olha o tanto de 150 menos. 100, 150. Então, dá, o que eu tô falando. É muito dinheiro Esse modelo que o Massa está propondo a partir de agora é um modelo... Não. Veja bem, eu estou propondo uma correção de rumos. De rumo no modelo. Você pode trazer mais 3 Aníbal, jogador pronto, que chega e joga.
Mas o Aníbal também não vai mudar a cotação do dólar. É bom jogador e tal, mas... Mas é isso que eu tô pedindo, jogador que chegue para jogar. Então, não é o cara que fica... Quando você fala o Arias, não dá para você comparar. Tem um cara muito mais decisivo do que o outro. Não, são posições diferentes. Eu tô tentando trazer exemplos. Entendeu? Vamos lá. Eu tenho por hábito não ficar indicando jogador. Porque vocês sabem que depois o cara vai ficar falando, te recebe dinheiro de empresário para ficar falando de jogador. Não, mas é o perfil, então, é só para entender o perfil, o titular absoluto de outro clube brasileiro. Entendeu? Então, o Dudu não tá bem na esquerda, Felipe Anderson chegou, não tá legal. Vou jogar o João Arias. Qual o problema? Muda alguma coisa? Melhora. É isso que eu estou colocando. Agora, você pode pensar assim, o treinador não sei, o treinador... Se tem uma coisa que o Abel não é burro, ele vai querer ter jogadores para terminar o ano dele em 25 ou 27, sei lá. Mas só uma coisa, isso que você está falando eu entendo, mas eu vou tentar passar pro lado do Abel. O Abel não é um cara tão simples assim, porque não é eu quero jogador pronto, não, é o jogador pronto assim, assado, que vai precisar ficar numa cubadeira. Ele tem 1000 especificidades, porque senão seria mais fácil, vocês não acham? Não acho, não. Só uma coisa, que o Massa está dizendo, sabe quem fez esse movimento exatamente que ele fez? Talvez os mais novos não vão lembrar. O Luxemburgo em 2003. A final de 2002 era Corinthians e Santos do Brasileiro. Foi o primeiro ano dos pontos corridos. Ele foi lá e falou, do Cruzeiro, David, você é o dono aí do ataque do Corinthians? Vem aqui. Isso, é verdade. Maurinho, você é o lateral direito do campeão brasileiro? Vem aqui. Ele foi e pegou... Maldonado de São Paulo. Maldonado de São Paulo. Ele monta o time campeão de 2003, tirando os titulares dos melhores do brasileiro. Mas isso é impossível de fazer hoje. Aqui Hoje vai chegar no Flamengo e falar, Wesley, vem jogar aqui. Não vai. Então, hoje é mais difícil, mas o Palmeiras tem uma grana, ele não precisa tirar o Wesley do Flamengo. Ele tirou o Maurício do Inter, por exemplo. Isso, é desse nível. 50 milhões de reais. É nesse nível. É nesse nível. O Luxemburgo faz isso em 2003. Mas isso que eu falei tem sentido, porque eu acho tem uma especificidade do Abel. Tem dentro de um modelo, jogador bolsa, uma revelação do Paulista para maturar e melhorar, que foi o Rios, mas jogador pronto, acho que eu Foi o Rômulo também, né? O Rômulo. Agora, jogador pronto ele sempre pediu. Não dá para colocar nesse... O Abel tem vários, cometeu erros, ok, mas não dá para colocar nas costas dele isso. Sim. Se você oferecer para ele o Arnaldo, o Tirone, o Vess, ele vai querer, cara. Ele vai querer. Se você faz um trabalho de scout e cuidados, o Gabigol tá muito fácil, porque todo mundo sabe. Você não gasta R$1 com direito econômico com o Gabigol. Tá acabando o contrato dele. E ele é um titular do Flamengo hoje. A gente vai falar do São Paulo.